Agora sim a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado de carros elétricos e quando eles chegam, né, para as nossas residências. Com esse mercado cada vez mais aquecido, muitos condomínios estão precisando se adaptar, criar novas estratégias. E olha que legal, gente, a Comissão de Direito Condominial da OAB lançou um guia prático sobre a instalação de ponto de recarga para veículos elétricos em condomínios. Esse guia, inclusive, está disponível para ser baixado lá no site da OAB, que eu vou dar o endereço aqui ao longo da entrevista. E a ideia é que a gente possa sanar dúvidas, né, dos nossos interesses, de como funciona também no ambiente que é coletivo, né? Tem uma relação ali de vizinhos. Eu tenho carro elétrico, meu vizinho não tem, quem arca com essas despesas, como é que fica a conta do condomínio de energia no final do mês? E aí, gentilmente, gente, o Pedro Henrique Pires, ele é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB aqui no Espírito Santo, veio ao estúdio para falar do lançamento do guia e para aproveitar para esclarecer as dúvidas de vocês. Não é, Pedro? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, agradeço o convite. Estamos aqui hoje à disposição com o mesmo objetivo do guia. O guia foi elaborado com a intenção basicamente de combater a desinformação. Acho que é tudo muito novo, essa questão de veículo elétrico, bicicleta elétrica, está bastante em voga e esse guia foi elaborado exclusivamente para a gente poder dar uma segurança jurídica ao síndico, aos condôminos e toda essa comunidade envolvida nessa questão de carro elétrico e condomínio. Isso. O manual, vocês tratam do direito do condomínio. Perfeito. Né? E as relações que existem entre as pessoas ali dentro. Isso. Nesse manual, nós tratamos basicamente da NT23. O que é a NT23? É uma norma do Corpo de Bombeiros que foi editada para que justamente o condomínio tivesse essa segurança na instalação. Então, assim, o manual ele busca basicamente evitar conflitos. Existe uma questão do direito de propriedade do morador, ele tem aquela vaga de garagem, ele é proprietário da unidade, ele entende que ele tem o direito de instalar. Porém, existe também o dever do síndico de zelar pela segurança da coletividade. Então, esse manual, ele ensina, ele direciona os síndicos, os moradores, qual o direito de cada, quem arca com cada custo, o dever de segurança, a coletividade. Então ele busca esse esclarecimento para que o condomínio possa atender a todos. Isso. Eu acho que a primeira pergunta que quem tem carro elétrico ou quer comprar um se faz é: eu posso comprar um carro elétrico e levar para dentro do meu condomínio? Ou isso tem que ter sido aprovado em uma assembleia de condomínios, o direito de eu ter um carro elétrico lá dentro? Porque todo mundo tem medo ainda de incêndio, de fogo. Muita desinformação também, né? Muita desinformação com relação à questão das baterias, de incêndio. Então, um dos objetivos do manual também é essa desinformação. Mas, respondendo a pergunta, o que acontece? O direito de ter não tem como o condomínio cercear. O direito de instalar um carregador, ele também tem, desde que o condomínio siga as regras editadas pelo Corpo de Bombeiro. O que acontece? Essas regras, por vezes, elas envolvem questões coletivas. Porque a questão do direito de propriedade, eu vou instalar o carregador na minha vaga, mas eu preciso, enquanto representante legal do condomínio, enquanto síndico, a figura do síndico, ele precisa ter essa segurança jurídica e essa segurança técnica para saber se vai afetar a coletividade, se a infraestrutura do condomínio vai ser afetada, porque quando, inevitavelmente afeta, mas quando afeta a infraestrutura coletiva, isso tem que ser arcado por todos. E quando arcado por todos, você leva para uma decisão de uma assembleia, que é muito comum em condomínio. Quando você leva para a assembleia, você tem um conflito entre a inovação e a questão do... O que tem e o que não tem, o que interesse, não tem. Né? Porque... É o momento de investir nisso agora, não tem outras prioridades dentro do condomínio. Dados moradores falam assim, não, vamos fazer porque é um diferencial. Assim como foi o ar-condicionado tipo split alguns anos atrás, olha, você quando iria anunciar um imóvel, você falava preparação para split. Hoje você fala preparação para carro elétrico. Mas o outro morador ele não está interessado, ele não acha isso uma inovação, ele não acha isso uma benesse. Então, terminam surgindo esses conflitos. Entendido. E aí, então, olha, você tem o direito de levar o seu carro elétrico para dentro do seu condomínio, mas não necessariamente você tem o direito de montar uma estrutura de carregamento.
Perfeito. Né? Ou seja, você teria então que abastecer em pontos de recarga que estão fora do seu condomínio. Para isso, então, tem que ter uma aprovação da coletividade. Exato. Né? E aí leva-se para uma assembleia. Exato. Decide a maioria. Decide a maioria. Convoca os amigos e leva para a assembleia. Não necessita de quórum específico, é uma aprovação relativamente simples. Só não é mais simples porque envolve custo. Quando envolve custo em condomínio, aí fica mais complicado. Às vezes nem os amigos colaboram. E aí olha só, vota-se em condomínio. O que é um custo que é individual do morador e o que passa a ser uso coletivo, que é dividido e rateado lá na taxa? Isso, vamos lá. O custo individual do morador é basicamente a linha final. É aquele carregador dentro da vaga dele. O custo coletivo é toda a infraestrutura que passa pela área comum do condomínio. Ou seja, da saída da vaga dele até o relógio, porque esse custo é dele. Sim. Então vai até o relógio dele, demanda uma instalação nova, todo esse custo é coletivo. Quando eu falo coletivo, deixando bem claro que eu não posso aprovar algo, enquanto representante do condomínio, que vai beneficiar 1, 2 ou 3. Eu tenho que garantir que se todo mundo amanhã quiser instalar carregador elétrico, o condomínio vai suportar? Então isso tem que ser garantido também. E aí termina envolvendo a coletividade, por vezes passa até por a questão do dimensionamento de energia. Principalmente os prédios mais antigos, eles têm um dimensionamento um pouco diferente, e aí o condomínio tem que refazer. Quando refaz, é uma questão coletiva, então o custo é coletivo. E aí termina gerando esses conflitos. E para que você esteja dentro dessa norma técnica do Bombeiros, é uma norma técnica que segue inclusive os padrões da BNT. Né? Perfeito. Você tem que ter um investimento, você tem que ter uma consultoria, né, de engenharia. Não é algo aqui que você chama um eletricista e bota para funcionar. Não é, né? É algo que é muito mais estruturante, tem a ver com a energia do condomínio inteiro. Exige não só, no manual a gente esteja bem claro, além de exigir um profissionalismo bem alto. É o estudo de carga. Exige ART, RRT, projeto elétrico, uma série de coisas. Com todo respeito ao prestador de serviço mais simples, não é algo para esse prestador. É algo para uma empresa especializada, no mercado já tem várias, e não tem como fazer na informalidade. Tem que ser algo bem profissionalizado mesmo. Tem até um ouvinte aqui me perguntando, né? Ele disse que recentemente ele ouviu aqui mesmo na CBN, é o Vinícius, e ouviu mesmo, tá? A gente falou muito sobre a divulgação dessa norma técnica, né? Com os bombeiros, em vários episódios até ela entrar em vigor. E ele diz o seguinte, olha, tem todo um custo, né? Não só de instalação, dos equipamentos de recarga, mas dos de prevenção a incêndio e de enfrentamento ao incêndio. Quando a gente fala, por exemplo, olha, do sistema para apagar o fogo, ele é de responsabilidade do condômino ou do condomínio? Responsabilidade do condomínio. Seria uma questão coletiva. Aí entra o dever do síndico de garantir a segurança da coletividade. Então esse custo seria de todos. Essa questão que o ouvinte está trazendo é uma das questões que estão mais em voga também, porque em locais que subsolo, termina ficando uma exigência maior, você tem a instalação de modelos de combate ao incêndio tipo sprinkles, que tem um custo bem elevado. Os chuveirinhos, gente. Né? Os chuveirinhos. Tipos de shopping que funcionam para apagar incêndio. Aquele sistema ele tem um custo elevado. Então, por ser da coletividade, é um sistema que seria arcado com todos, assim como se tivesse uma prévia autorização da Assembleia. E aí eu percebo, assim, né, principalmente lá no meu condomínio, né, e eu acho que da Juliana também, que as pessoas que não se informaram sobre como que funciona, né, a divisão de valores, elas perguntam assim, meu Deus, mas eles estão abastecendo o carro elétrico com a minha energia? Acho que deve chegar esse tipo de pergunta para vocês lá também, não? Com certeza. As pessoas, na verdade, sim, quem não concorda busca todo e qualquer argumento. Discorda totalmente. Exatamente. Eu posso te dizer que o consumo de energia, ele é ínfimo, não tanto quanto parece. Porém, existe o consumo. Se é uma coletividade, você tem que ratear. Então, se ele consome aquela energia, obrigatoriamente vai para o relógio dele, ou instala-se um tarifador, existem várias opções. Mas, obrigatoriamente, o custo é do condômino. Tirando alguns casos específicos, que alguns condomínios, principalmente os condomínios mais antigos. Os comerciais. Tá. Qual é a questão dos condomínios comerciais? Eles instalam vagas coletivas.
Essa vaga coletiva termina gerando até uma renda para o próprio condomínio. Porque, assim como carregador de shopping, assim como carregador de supermercado, você paga um valor para carregar. Então, os condomínios comerciais, eles estão instalando e fazendo daquilo uma renda. Então, assim, o condomínio arca com aquilo, mas obviamente ele tem renda. Agora, no condomínio residencial, não. No condomínio residencial é exclusivamente da pessoa, assim, trazendo para um exemplo bem simples, assim como você consome a energia da sua geladeira, você consome do seu carregador. Então, ela vai ser arcada por você. Nos edifícios mais jovens, né, mais novos, os medidores já são individuais. Isso. Então você consegue fracionar aquilo que é seu e é de total responsabilidade. Agora, quando ele ainda é partilhado, realmente deve gerar um incômodo muito grande, né, para quem não tem a necessidade de uso daquela energia. Perfeito, não. Essa questão dos relógios compartilhados, ela também é uma briga não só dos veículos elétricos, assim como a água compartilhada, ela é uma briga antiga em condomínio. Então, assim, realmente, na coletividade, fica mais difícil a instalação. Porque você tem como? Tem, mas você não vai ter uma aprovação de assembleia. Os moradores não vão concordar com aquela questão. E aí, como é que faz? Infelizmente, o morador não tem aquele direito. O que acontece em condomínio? Condomínio, a coletividade sobrepõe o interesse individual. Se você levou para a coletividade, para uma assembleia, e ela não foi aprovada, infelizmente ele não vai ter aquela questão atendida. Vocês percebem que há muita resistência ainda nos edifícios mais antigos, em que há uma divisão, é um rateio da conta de energia? Existe bastante resistência e chama a atenção que a resistência não é só pelo custo. A resistência, ela também envolve a desinformação. Porque, vai pegar fogo, pegou fogo e eu vi a questão recentemente no elevador uma bateria. Teve um na garagem agora também aqui em Vitória. Né? Mas nem se compara aos veículos de combustão, né? Não chega nem perto, são questões completamente distintas. Esse combate à desinformação que é a grande questão. Então, às vezes, nós, membros da comissão lá, nossos clientes nos atendem, vem ao condomínio para esclarecer. Quando a gente está esclarecendo, parece até que a gente está do lado do morador que tem o veículo. Mas não é, a gente está ali para esclarecer a realidade. A realidade, ela não é tão cruel quanto pregada. A realidade passa-se a ser cruel quando você não tem uma edição de norma. Hoje, basicamente, você tem uma norma para seguir com o máximo respeito, é basicamente qualquer outra instalação elétrica. Um ar-condicionado split você tem norma para seguir, uma geladeira você tem norma para seguir, e assim é com o carregador do tipo elétrico. O manual, ele busca desmistificar esse grande fantasma que existe. A gente tem um carro elétrico, né, que ainda provoca muita divergência. Agora, assim, o que a gente vê também é unanimidade, as pessoas têm bikes elétricas. É uma outra forma também, né, de abastecer quando a energia é dividida. Os patinetes elétricos, toda essa mobilidade limpa aí que a gente vem defendendo, mas defendendo também com regulamentação, viu? Porque Claro. a gente está falando muito de acidente, viu? Acidente de trânsito aqui nos últimos dias envolvendo essas estratégias, né? Tem participação chegando, Fernando. O José, inclusive, perguntou se essa entrevista, né, do nosso convidado de hoje será gravada, se ficará disponível, porque ele disse, no condomínio dele será discutido essa matéria brevemente e ele quer ter elementos para discutir na ocasião. Provavelmente deve ser uma assembleia, né? Que ele deve levar também o assunto. Estará disponível também essa entrevista. Tem mais participações chegando também. O Juscelino mandou, comentando sobre esse carro que pegou fogo, também relembrou por aqui, fez essa comparação também com... Do Jardim Cambori. Exatamente, com relação ao veículo movido a combustão, né? E os ouvintes estão participando. Eu também tenho uma dúvida, abrindo um pouco mais o leque, a gente está falando de condomínio, mas o que eu percebo, por exemplo, shoppings aqui da Grande Vitória, supermercados, com esses pontos de carregamento ali do carro, externos. Isso também entra dentro das normativas para segurança, ter esse ponto fora. Por exemplo, a gente pode citar aqui um shopping de Vitória, que esse ponto de recarga para esses veículos, ele fica do outro lado da rua, fora do estacionamento interno. Todos esses pontos, seja em shopping, seja em supermercado, até mesmo na rua, eles têm regulamentações. Eles precisam de atender basicamente
as regras também da NT23. Por exemplo, você tem o do shopping aqui da cidade de Vitória, ele é afastado. Ele não necessita do mesmo sistema de incêndio do que do shopping do outro município, que é no subsolo. Uhum. Então, assim, a regra, ela existe. Não é a mesma para todas as questões. Mas eu te asseguro que ela existe e está abarcada pela NT23. O que tem que passar é pelo cumprimento, né, das regras da norma técnica para poder ter a aprovação depois, porque os shoppings, principalmente, eles são muito fiscalizados, né? Essa questão de fiscalização, o que acontece? A NT23, ela trabalhou com prazos. Então, ela deu prazos até 2027 para questões mais simples, questões de desligamento, questão de disjuntor, e até 2029 para atendimento integral. Que aí entra essa questão que o ouvinte anterior colocou. Essa questão do chuveirinho, dos sprinkles, é até 2029 o condomínio tem para se adequar, sob pena de não ter o seu alvará. E aí já entra uma outra complicação. Quando você vai num condomínio, seja ele misto ou comercial sem alvará, você prejudica o funcionamento das lojas, das salas, e aí você tem um grave problema que ultrapassa toda essa questão do veículo elétrico. Tem mais participação chegando. O Guto Cowboy, nosso ouvinte, está sempre aqui com a gente, mandou: será que o ideal não seria o condomínio, por conta própria, instalar um ponto coletivo e convencer os condôminos que quem usar vai ser cobrado aí o uso e assim gerar renda para o condomínio? Como é que funcionaria isso nesse caso? Seria, assim, um cenário perfeito. O condomínio instalaria, inclusive existem empresas hoje no mercado que eles instalam em comodato e dividem o lucro desse instalador, desse carregador com o condomínio. Porém, falo mais pela Grande Vitória, que é mais a área de atuação, um grande problema dos condomínios é a ausência de vagas. Então você tem condomínios, principalmente os mais antigos, com uma ou nenhuma vaga de garagem. Então, assim, você não tem aquela vaga que é do condomínio. As edificações mais novas, você tem questões de vaga para visitante. Nela você consegue trabalhar. Mas nas de média idade, nas mais antigas, você não tem vaga sobrando e não tem como fazer essa questão coletiva. Entendido, Pedro. Então, olha só, um carro só, ele não pode decidir, né? Um proprietário de carro elétrico não pode decidir pela coletividade. Perfeito. Né? E muitas das vezes é até inviável, né? Que o condomínio faça um grande investimento para atender apenas um morador. O problema é aqueles que enxergam isso como uma oportunidade, que é aquilo que valoriza, inclusive, né, o seu imóvel. O meu condomínio já oferece pontos de carregamento elétrico e discutir isso com a maioria. Aprovado em assembleia, segue-se então um projeto estruturante, né, de compartilhamento de energia e de preferência que cada um assuma a sua responsabilidade. Quando a vaga é coletiva, eles devem criar uma métrica. Exato. Né? Exato. Eu acho que o próprio condomínio deve criar uma métrica lá de quanto que cabe no teu carro para você encher o tanque. Encher o tanque é ótimo, né? Os próprios, assim, hoje é por aplicativo, né? O próprio aplicativo, essa é uma dúvida que existe em condomínio. Eu tenho uma vaga coletiva. Mas o morador vai chegar às 7 da noite, vai sair meio-dia do outro dia, vai ocupar a vaga, não torna isso coletiva. Quando você tem essa vaga coletiva, você é avisado de quando o seu veículo tá com o tanque cheio, isso que pode-se dizer assim. E aí, se você não tirar ele dentro dos próximos 15, 20 a 30 minutos do que você programar, passa a gerar um custo. Então, a forma de controle é nesse sentido, para evitar essas questões. Isso aí. Tem participação chegando aqui por aqui da Camila. Ela manda o seguinte: esses sprinkles saem água. O fogo de um carro ou bike elétrica pode ser apagado com água por ser elétrico? Veja bem, essa é uma grande questão que foi até um pouco da minha alçada enquanto advogado, mas eu participei da discussão junto ao Corpo de Bombeiros, eu consigo responder com um certo embasamento. Existiu uma grande questão também, que as baterias de lítio não se apagam com água. Isso. Só que as explosões da bateria de lítio, isso não é uma informação minha, isso é o dado do Corpo de Bombeiros, ela ocorre em decorrência de falhas na instalação elétrica. Então, quando você tem instalação elétrica a chance de uma bateria de lítio explodir é a mesma de um carro com gasolina explodir. Muito baixa. Então, os sprinkles, eles buscam ali apagar o incêndio da parte elétrica, dessa questão estrutural,
Mas a água não apaga de bateria de lítio. Tem que ser um extintor específico para isso. Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Repórter CBN e a gente volta para fechar as últimas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. O Pedro fica no estúdio aqui conosco. Certo. Prometemos voltar para não deixar ninguém sem resposta aqui com o nosso entrevistado no estúdio, Pedro Henrique Pires. Ele é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB aqui no Espírito Santo. A OAB que está lançando uma cartilha para condomínio sobre carros elétricos. A cartilha está até comigo aqui, olha, e a gente está deixando o link dela no nosso site. O Pedro vai falar agora também para quem quiser acessar. Isso, a cartilha está disponível no site da OAB, www.oabs.org.br. Isso, clicando lá você consegue baixar, compartilhar com o seu famoso grupo do condomínio. E essa briga vai existir, gente, sabe? E é um processo de entendimento mesmo, né? Porque ali é uma coletividade, é uma pequena cidade, né? É um pequeno recorte, né? E aí a gente tem que realmente se adequar. Os ouvintes estão perguntando por áudio. Vamos tentar exibi-los aqui? Vamos lá, Juscelino primeiro? A pessoa tira a bateria da bike, leva para dentro do apartamento dela e carrega na tomada, certo? E as pessoas não sabem utilizar, bem como o celular também. É um processo que você usa em casa para carregar seu celular. Você não pode deixar o celular, depois de carregado, plugado, nem o cabo plugado sem o celular carregando. Você tem o risco de pegar fogo. Mas o que é totalmente diferente da bateria do carro elétrico. Não tem nenhuma comparação com ela. Até porque não fica ligado, né? Não ou fica ligado. Ou você engata no carro e aí começa a fornecer a energia, ou você volta com ele para o carregador. Para a base, exato. Eu acho que o questionamento dele também foi mais pela questão da bike elétrica. Isso. Que a bike elétrica você carrega na tomada tradicional. Assim, infelizmente, dentro da unidade, nós não temos controle absoluto. Sim. Assim como oferece o risco do carregador de celular, o carregador da bicicleta, se deixar ininterrupto, deve ter algum problema. Sim. Então, o que a gente aconselha é seguir a recomendação do fabricante. Bem simples. Tem mais participação? O Franco também mandou um áudio pra gente. Daqui a pouquinho, Franco? Tem mais participação também, então, Fernanda. Lá. O Joatan, ele mandou aqui que é muito importante o tema sobre abastecimento dos veículos elétricos. Ele disse que é capitão da reserva do Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo. Hoje é proprietário de uma empresa de segurança contra incêndio. E ele disse que tem tido muita demanda. A maioria das pessoas que procuram pelo serviço são para tirarem dúvidas, e parabenizou a nossa equipe da CBN por trazer esse assunto em pauta. Que legal, viu, Pedro? Obrigado. Não é? Obrigado. E vamos fechando aqui. Quais são as principais dúvidas que chegam para vocês lá, que gerou, inclusive, a confecção de um guia? Vamos lá. Forma de instalação. Ok. Forma de custeio dessa instalação. E a principal, segurança. Incêndio, o que precisa, o que não precisa. É o limite do direito de propriedade daquela pessoa que quer instalar contra o dever coletivo de garantir a segurança do condomínio. Então, a grande discussão gira em torno disso. E mais uma vez reitero, combate à desinformação, a famosa fake news. E infelizmente esse é o nosso maior problema. E só para deixar um recado, as comissões da OAB, não só a Comissão de Direito Condominial, elas buscam justamente esse papel de esclarecimento. Esse papel é um trabalho totalmente voluntário de todos os... Não é um manual escrito por mim, é um manual escrito pela comissão, com vários participantes. E nós buscamos retribuir à sociedade o que se espera de nós enquanto instituição OAB. Então, acho que esse é um dos papéis não só da minha comissão, mas de todos. Vou fechar com a Cris, lá no YouTube, está nos assistindo, e ela pergunta o seguinte: a infraestrutura de recarga para carros elétricos, ela pode ser dimensionada para atender patinetes e bicicletas elétricas também? Sim. Né? E ela finaliza: o condomínio pode organizar um ponto coletivo que é compartilhado de forma segura e justa? Sim, você até lembrou que tem até os aplicativos, só né? Deixando bem claro que aí ele vai precisar de ajustar o regimento interno, a convenção, para atualizar as normas com relação a esse novo equipamento. Isso aí. Ô Pedro, obrigada, viu, pelas dicas aqui conosco. Eu agradeço. Eu e a comissão estamos à disposição sempre que necessário para contribuir. É isso, gente. Lá no site da OAB-ES vocês conseguem baixar esse guia e compartilhar com o grupo do condomínio lá. Manda para o síndico, manda para o seu vizinho. E aí todo mundo fica na mesma página. Todo mundo bem informado, sem fake news. Isso aí.